Em 1960, um único filme redefiniu para sempre os limites do terror. Não era um filme sobre monstros ou fantasmas, mas sobre a escuridão que pode habitar a casa ao lado, a pessoa comum, a mente humana. Psicose não apenas aterrorizou o público, ele violou as regras não escritas do cinema e da narrativa. Mas a genialidade que você testemunha na tela é fruto de uma produção tão ousada, arriscada e cheia de segredos quanto a trama do próprio Norman Bates. Hoje, vamos fechar a porta do escritório, puxar a cortina do chuveiro e investigar os bastidores que transformaram um projeto rejeitado em uma obra-prima imortal. Prepare-se para conhecer as histórias não contadas, os truques de filmagem, os desafios e o legado intelectual que fizeram de Psicose uma experiência que ainda hoje é dissecada e debatida. Tudo começou com um romance barato e um diretor disposto a apostar tudo. O livro Psycho, de Robert Bloch, foi inspirado nos crimes reais do assassino em série Ed Gein. Para conseguir os direitos, Hitchcock pagou apenas $9.000. A quantia parece baixa, mas a estratégia era audaciosa. Ele decidiu produzir o filme com o seu próprio dinheiro, através de sua empresa, a Schamley Productions. Por quê? Controle total. Os estúdios, incluindo a Paramount, para a qual ele estava sob contrato, acharam a história repulsiva, barata e indigna do mestre do suspense. Eles se recusaram a financiá-la. Então, Hitchcock, prevendo o sucesso, investiu pessoalmente e, em troca de um orçamento enxuto, manteve todos os direitos sobre o filme. Foi uma jogada de mestre, que no final o tornou multimilionário. E esse orçamento enxuto era realmente apertado, apenas $806.000. Para economizar, Hitchcock usou a equipe de sua série de televisão, Alfred Hitchcock Presents. E isso nos leva à primeira e maior das histórias não contadas: a morte da estrela principal nos primeiros 47 minutos. Janet Leigh, uma grande estrela de Hollywood, aceitou o papel de Marion Crane. Seu cachê foi de $25.000, uma quantia sólida para a época. Mas o que chocou o mundo foi que Hitchcock a matou no primeiro ato. Em uma época em que as estrelas eram a âncora de um filme, eliminar a protagonista era um risco inimaginável. Para manter o segredo, Hitchcock comprou todos os exemplares do livro que pôde para evitar spoilers e implorou à crítica que não revelasse o twist. Ele até criou um marketing genial. Ninguém, mas ninguém, será admitido no cinema após o início da sessão. Era uma tática para criar mistério, mas também para garantir que o impacto da cena do chuveiro fosse experimentado por todos do início ao fim. E isso nos leva à análise da cena mais icônica do cinema: o assassinato no chuveiro. Aqueles 45 segundos de puro terror, filmados em 7 dias, com mais de 70 ângulos de câmera diferentes, são uma aula de montagem e sugestão. Hitchcock sabia que mostrar uma faca entrando na carne seria censurado e artisticamente menos impactante. Em vez disso, ele mostrou a sugestão do horror. Aqui estão os segredos daquela cena. O sangue era xarope de chocolate Bosco. Em preto e branco, ele tinha a consistência e a cor perfeitas. O som da faca entrando na carne, na verdade, é o som de uma faca enterrada em um melão. A atriz Janet Leigh usou uma roupa de corpo flesh-colored para preservar o decoro, mas a sequência ainda foi tão intensa que ela disse ter desenvolvido trauma de chuveiros pelo resto da vida. E a pessoa que segura a faca? Não é Anthony Perkins, é a dublê de corpo Marlee Renfro. E a famosa sombra que vemos através do box é o próprio Hitchcock, que adorava fazer uma pontinha em seus filmes. E falando em Anthony Perkins, sua escalação como Norman Bates foi outra jogada de gênio. Perkins, conhecido por papéis mais sensíveis, recebeu um cachê de aproximadamente $40.000. Sua interpretação meticulosa e nervosa é o coração do filme.
Mas Hitchcock era um mestre da manipulação psicológica com seus atores. Ele proibiu a Perkins de ver Janet Leigh no set antes de suas cenas juntas, para que a timidez e a curiosidade de Norman fossem genuínas. E a lendária fala final de Norman, com um sorriso esquelético sobreposto à caveira de sua mãe, foi uma foto estática criada com uma técnica inovadora de sobreposição, uma das imagens mais duradouras do cinema de terror. Os desafios foram muitos. O famoso flush do vaso sanitário foi a primeira vez que o som de uma descarga foi ouvido em um filme americano. O Código Hays ficou escandalizado, mas Hitchcock insistiu, argumentando que era um som realista depois de um assassinato. Era preciso limpar a cena. A bilheteria foi um fenômeno. Apesar, ou por causa, das críticas mistas iniciais, o público foi em massa. Psicose arrecadou impressionantes 32 milhões de dólares na América do Norte, um retorno astronômico sobre o investimento inicial. Foi um dos maiores sucessos de Hitchcock e provou que seu instinto comercial e artístico estava absolutamente certo. Mas o legado de Psicose vai muito além da bilheteria e dos truques de filmagem. O filme se tornou um objeto de estudo perene em universidades e entre críticos de cinema. Por quê? Primeiro, pela sua revolução na linguagem cinematográfica. O teórico francês François Truffaut, em suas famosas conversas com Hitchcock, destacou como A Cena do Chuveiro é um tratado sobre a montagem, provando que o terror está na justa posição de imagens e não na violência explícita. Até hoje, a teoria da montagem de Sergei Eisenstein é aplicada para dissecar esses segundos de filme. Segundo, o filme é uma mina de ouro para a psicanálise. Críticos e acadêmicos analisam o filme através das lentes de Freud e Lacan. A figura de Norman Bates é um estudo de caso sobre a personalidade dissociativa, o complexo de Édipo levado ao paroxismo e a luta entre o id, o ego, e o superego, onde a mãe se torna uma manifestação aterrorizante do superego devorador. A cena final, com a sobreposição da caveira, é frequentemente lida como a vitória final e total do ego-mãe sobre o frágil ego de Norman. O terceiro é que o filme é um documento sociológico. Ele reflete as ansiedades subterrâneas da América do pós-guerra, a ruptura da família tradicional, o medo da dupla personalidade em uma sociedade que prega a normalidade e a sexualidade reprimida que irrompe de forma violenta. Marion Crane não é punida por roubar dinheiro, mas por sua sexualidade. O olhar de Norman através do buraco é a representação máxima do voyeurismo, um tema caro a Hitchcock e que aqui ganha contornos patológicos. Psicose permanece excelente não por causa de seus sustos, mas por causa da sua psicologia e da sua forma inovadora. Ele é um filme que entende que o verdadeiro horror não está no que vemos, mas no que é sugerido, na escuridão que preenche os vazios entre um corte e outro na montagem, no medo do desconhecido que habita por trás de um quadro, de uma casa, de um sorriso tímido. Os bastidores que revelamos hoje, desde as estratégias financeiras de Hitchcock até os estudos psicanalíticos que o filme ainda inspira, mostram que sua genialidade era uma combinação de visionário tático, mestre psicólogo e showman implacável. Ele não fez um filme, ele orquestrou uma experiência e criou uma obra aberta, que continua a gerar novos significados e interpretações mais de 60 anos depois. Psicose é uma lição de cinema que nunca termina. E como Norman Bates, sua sombra ainda paira sobre nós, eterna, inesquecível e sempre nos observando.